Boa tarde, meu nome é Samuel Moscavite, eu estou aqui direto do Congresso Brasileiro da SBC, junto com o Dr. Remo Furtado. Ele é diretor de pesquisa do BCRI e hoje, mais cedo, a gente estava numa sessão dos Lehman Fellows, e ele fez uma apresentação muito interessante num tema muito relevante, que é a doença de Chagas. E eu queria saber um pouquinho mais sobre doença de Chagas, Remo. Se você puder contar para a gente qual é a importância da gente estar estudando a doença de Chagas. Olá, Samuel. Prazer estar aqui batendo esse papo com você. Aliás, sessão muito legal. Você também, que foi Lehman Fellow, esteve lá conosco. E eu acho que mostrando que a pesquisa no Brasil realmente está cada vez mais crescendo, inclusive com pessoas cada vez mais capacitadas liderando isso. Então, a doença de Chagas é uma doença muito específica aqui do Brasil, América do Sul, e é uma doença que ainda é bastante alarmante. Nós temos cerca de 6 milhões de pessoas infectadas que têm a sorologia positiva, dos quais 30% vão desenvolver alguma forma de cardiopatia. Isso é muito importante. Então, é uma doença que pode progredir para uma cardiomiopatia grave, levando a complicações, inclusive como insuficiência cardíaca, arritmias, tromboembolismo e morte. Então, é uma doença muito importante no nosso meio. Muitos estados do Brasil ainda têm uma enorme quantidade de pacientes sendo atendidos com essa doença e, infelizmente, é uma doença negligenciada, porque não é uma doença de países desenvolvidos. Então, acaba que a gente tem pouca evidência para tratar a doença de Chagas. Muito legal. É legal que você comentou de insuficiência cardíaca e quão graves são esses pacientes. E qual que é a diferença da cardiomiopatia do Chagas para as outras que a gente conhece? Então, isso é uma pergunta muito importante, Samuel, que até para o pessoal ficar ligado aí na sua prática clínica. Em primeiro lugar, quando você pega os pacientes que têm cardiomiopatia chagásica, eles tendem a ser pacientes que são mais jovens. Então, um paciente clássico com cardiomiopatia isquêmica tem ao redor de 60 anos, mas quando você pega cardiomiopatia chagásica, as pessoas têm insuficiência cardíaca grave ao redor dos 40 anos. Por serem mais jovens, eles têm menos comorbidades. Eles não são aquele padrão de ter diabetes, hipertensão, dislipidemia, etc. Entretanto, apesar de terem menos comorbidades, serem mais jovens, morrem mais, internam mais, têm pior qualidade de vida. Então, quando você compara, inclusive com o isquêmico, que é tradicionalmente a forma mais grave de cardiomiopatia, eles são piores. E, além disso, por ser uma doença negligenciada, nós temos menos evidência, inclusive das medicações tradicionais para insuficiência cardíaca. Então, é uma forma muito particular de insuficiência cardíaca e que merece, sim, uma grande atenção da comunidade científica. E me conta um pouco mais do estudo que vocês estão fazendo para tentar adereçar esse problema tão relevante, principalmente para a gente aqui no Brasil, e com tantas dificuldades de diagnóstico, tratamento e follow-up. Pois é, Samuel, esse é um estudo bastante interessante. Esse é um estudo liderado pelo BCRI, em parceria com o patrocinador, a Novartis, e nós estamos liderando esse estudo não só no Brasil, é no Brasil, Argentina, Colômbia e México. Portanto, abrangendo aí outros países da América Latina, porque nós sabemos que a doença de Chagas também é importante nesses lugares. Esse estudo ele vai incluir ao redor de 900 pacientes e os pacientes serão randomizados para 2 tratamentos. O inibidor da ECA, que é o enalapril, versus sacubitril/valsartana. Você pode perguntar, mas eu não já tenho evidência do Paradigm? Até tem, só que dos 8 mil pacientes, menos de 100 tinham doença de Chagas. Nossa. Então não tem, na verdade, uma evidência robusta. Não havia poder suficiente para você concluir nada. E o nosso estudo, mesmo tendo uma quantidade bem menor de pacientes, nós vamos usar um método estatístico inovador chamado Win Ratio, em que nós vamos conseguir avaliar no mesmo desfecho peptídeo natriurético, tipo NT-proBNP, associado também a eventos clínicos, como morte, hospitalização por insuficiência cardíaca e visita urgente por IC. Então, um estudo muito interessante, robusto,
com a metodologia, né, daquilo que deve ser feito num grande clinical trial e que vai trazer uma resposta importante ao mundo, inclusive até respondendo a um editorial do Lancet, que foi publicado em 2019, falando, olha, a doença de Chagas é uma doença negligenciada. E pouquíssimas terapias, ou quase nada, surgiu, ou nem pouquíssimos estudos randomizados foram feitos para esta doença. Tirando o Benefit, que testou benzonidazol, praticamente nada randomizado em larga escala saiu em doença de Chagas. E aí eles falam, olha, esperamos que nós não precisemos repetir esse editorial em 2029. E aí, com o Parachute, nós estamos dando a resposta. Olha, não precisa repetir esse editorial. Nós estamos testando essa doença em um estudo em larga escala, realmente para saber se tem um determinado tratamento que já é usado em outras formas de insuficiência cardíaca, poderia também beneficiar a cardiomiopatia chagásica. Muito bom. Então quer dizer que em breve teremos respostas muito relevantes para a pesquisa em quem tem interesse na doença de Chagas e possivelmente algum breakthrough aí. E obrigado por todas essas explicações que você deu para a gente. Obrigado, Samuel. Muito legal estar aqui. Essa cobertura do congresso aí na MD Health está sendo maravilhosa.